Então, boa noite. Vão entrando, tá? Quem tiver com material aí, já vai acompanhando a aula 4, certo? Então, enquanto o pessoal tá entrando, tá, gente? Eu vou só pegar um pouquinho mais de água aqui pra hidratar minha garganta. Só um minutinho, ao tempo que vocês irem entrando. Então, voltei, gente. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Pronto, vou dar continuidade à nossa aula, tá? Então, para quem está entrando só agora, vou estar falando sobre TCC1, tá? A gente está iniciando o material da aula 4. Então, a gente vai iniciar agora. Então, a gente tem ainda 35 minutos de aula, tá? A gente vai iniciar a questão da padronização da escrita, ou seja, da escrita científica. O que vocês devem fazer para escrever de fato, para colocar no papel ali a ideia de vocês, tá? Então, a gente começa com a introdução. Então, na introdução vocês vão definir qual é o problema, ou seja, a questão a ser estudada no trabalho de vocês. Lembrando que a introdução, ela, como o próprio nome está dizendo, vai introduzir o leitor àquela temática. Materiais e métodos é como foi estudado. No caso de vocês do TCC1 é como será estudado, tá? Vocês precisam determinar como que vocês vão coletar os dados de vocês. Então, isso é feito na metodologia, onde vocês vão definir os materiais e métodos que foram utilizados para poder coletar os dados de vocês. Pessoal, lembrem de colocar o nome de vocês, tá? Para eu saber quem que está presente na aula. Os resultados, vocês vão colocar quais as respostas, do que é que foi encontrado. E a discussão é qual o significado das respostas. Então, o INRAD, que é o nome da metodologia, né? A padronização da escrita, que é o INRAD, vem de introdução, metodologia, né? I de introdução, o M de metodologia, o R de resultados, o A vem de I em inglês, que é and, tá? Então, o INRAD seria a sigla em inglês. E discussão, o D, tá? Então, técnica da escrita em rádio. Então, essa técnica, ela vai servir para que vocês saibam fazer um trabalho científico. Então, esse trabalho científico, ele precisa seguir normas, tá? Então, essas normas que vocês vão seguir vai fazer com que vocês tenham a construção de um trabalho que seja feito de forma adequada, tá? Para uma linguagem de artigo e não uma coisa que foi construída e escrita de forma aleatória. Então, para ilustrar aqui, a gente tem 3 exemplos, tá? De formas que a padronização em rádio pode utilizar. Então, lembrando que a padronização em RAD, ela é a forma padronizada da escrita, mas a formatação disso
pode variar de acordo com a revista, de acordo com a instituição a qual vocês estejam escrevendo, né? Esteja submetendo ali o trabalho. Beleza, gente, por estar colocando o nome de vocês, tá? Para depois eu fazer a checagem e a frequência de todos. Então aqui, no primeiro, como vocês estão vendo, tá dando para visualizar aqui, ó, gente? Tá dando para ver aí para vocês? Deixa eu sair da tela que ele foca aqui. Tá dando para ver? Observem. É por isso que eu tô pedindo que vocês acompanhem com o material de vocês. Vou sair da tela aqui só para vocês visualizarem melhor. Então, observem que a gente tem o resumo, né? Tá como abstract aí, é o resumo. Depois a introdução, metodologia, resultado de discussão. Este modelo aqui é o que a gente vai ter na maioria das revistas científicas. Observe que a introdução, ela tem um ápice largo e ela vai afunilando até chegar aonde vocês querem. Isso, acompanhando pela apostila fica mais fácil, certo? Vocês vão me ouvindo e eu vou esclarecendo o que está aí. Então, a introdução é a técnica do funil. Ápice mais largo e vai afunilando até onde você quer chegar. Ou seja, vocês vão começar com a contextualização. Tá? A contextualização vai ser as informações que existem, né, publicadas, que já foram divulgadas sobre aquela temática. Então, a parte de contextualização, ela deve ser feita dentro do que a literatura traz, certo? Com base em citações. E dentro do tema que você está definindo. Então, como o próprio nome está dizendo, a introdução vai introduzir o tema ao leitor. Então, é importante que você tenha essa parte de contextualização e ela é toda embasada em literatura. Independente do seu trabalho ser de campo ou bibliográfico, vocês devem estar usando a contextualização com base em citações. Foi uma dúvida que teve hoje de manhã, então, para que vocês não tenham a mesma dúvida, já estou esclarecendo. Boa noite, Tamires, assistiu de manhã, tá vindo à noite também reforçar. Uma outra forma que a gente tem é esse modelo aqui da Science e da Nature, onde a gente tem o resumo, introdução, resultado, discussão e, por último, metodologia. Eu, particularmente, não gosto dessa forma, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem primeiro o resultado de discussão para depois a gente ter a metodologia. Então, eu como leitora, eu prefiro saber qual foi o método utilizado para a coleta de dados, para depois ver em cima daquela metodologia a coerência do resultado de discussão dela, tá? Oi, André. Então, é importante, essa aula é TCC1, tá, André? Depois é TCC2, mas pode ficar acompanhando aí. Então, essa metodologia, na verdade, esse formato, né, de escrita, eu particularmente não gosto justamente por isso. Porque eu já vou ter lido o resto da discussão sem saber quais foram os métodos utilizados para se coletar os dados, tá? Então, eu não gosto. E aí, a gente tem esse último modelo aqui, que, né, são alguns outros jornais que utilizam, que a gente vai ter introdução, metodologia, resultados e discussão aparecendo, tá? Ao mesmo tempo eu já vou apresentando os resultados e discutindo eles ao mesmo tempo. E por último a gente tem a conclusão. André, por favor, se puder avisar a tua turma que de 8h20 a gente vai começar a aula, tá? Do TCC2, eu agradeço. Obrigada. Então, a gente vai ter aqui a conclusão. Introdução, metodologia, resultado de discussão e conclusão. Obrigada. E aí eu pergunto para vocês, como assim?
Aqui tem conclusão. Nos outros, tem ou não conclusão, gente? O que é que vocês acham? Hein, gente? Eu vou ter ou não conclusão nesses outros dois formatos? E se eu for ter, aonde que ele vai estar? Tô esperando vocês responderem. Bora, gente. Aonde que está a conclusão desses dois primeiros modelos? O último tem aqui, ó, tem uma seção conclusão. Mas e esses outros dois? Onde é que está a conclusão deles, se é que tem? Esperando vocês responderem. Digitem aí a resposta, tá? Neste modelo 1 e no 2. Observem que no 3 a gente tem aqui no final a seção conclusão. O que a gente não está vendo uma seção específica conclusão nesses outros dois aqui. Eu quero saber aonde está a conclusão, se é que tem, né, desses dois modelos. Existe conclusão? Sim ou não? Quem disser que existe, aonde que a gente coloca a conclusão? Eu sei, Márcio. Aonde que a gente coloca a conclusão? Se é que tem. Dá 30 segundos para vocês responderem. Ninguém? Não jantaram ainda não? Estão com fome? Bora, gente, participar. Bom, então vou responder. Já passou os 30 segundos. Então, nesses casos aqui, existem sim, tá? A conclusão, ela vai existir. A diferença é que a gente vai estar no final. Então, o Márcio falou aí no final do 1. Então, na verdade, a gente vai ter ele no final da discussão. Então, o último parágrafo, ou os dois últimos parágrafos da discussão, vai ser justamente a conclusão da gente, certo? Lembrando que o trabalho, a introdução, ela vem a par de contextualização, justificativa, pergunta norteadora e hipótese e objetivo, tá? Então, tudo isso vem na introdução, tudo isso vem em trabalho. A diferença é se ele vai estar numa sessão individual, né? Como, por exemplo, introdução, uma sessão primária, ou se vai estar tudo dentro, contexto, justificativa, pergunta, hipótese, objetivos, ou se isso vai estar numa sessão separada. 1, introdução, 2, justificativa, e assim por diante, tá? Então, a formatação vai variar de acordo com a norma que você estiver seguindo da revista ou da instituição, certo? Então, continuando. Antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Qual é a mensagem que você quer transmitir? Qual é o formato correto para transmitir a mensagem? E qual será a audiência da minha mensagem? O que, por quê, como? Vamos supor que eu vou fazer um trabalho onde eu quero avaliar a questão de parasitoses, certo?
quero avaliar a questão de parasitoses em crianças. Então eu quero trabalhar com a questão da informação, da prevenção. Eu quero fazer com que essas crianças elas adquiram conhecimento da gravidade que pode ser uma doença, né, o que são os parasitas e principalmente como que elas podem se prevenir. Então orientar sobre lavagem das mãos, entre outras coisas. E aí eu quero aqui que vocês pensem comigo em cima desse cenário que a gente criou. Eu vou trabalhar com crianças de 6 e 7 anos, certo? Então eu quero pegar informações e trabalhar com elas a respeito da orientação sobre os cuidados necessários com a higiene para evitar parasitoses, então com crianças de 6 a 7 anos. Então o que é que eu identifiquei? Qual será a audiência da minha mensagem? A audiência será o quê? Crianças de 6, 7 anos. Então, identificando a minha audiência, eu vou identificar qual é o formato correto para transmitir a mensagem. Então, eu quero que vocês me respondam. Se eu vou trabalhar com crianças de 6 a 7 anos de idade, né, com esse foco de trabalhar na questão da orientação, da prevenção, em relação a doenças parasitárias, seria interessante eu criar uma aula com computador, com data show, né, como a gente faz em sala de aula, e colocar para essas crianças. Elas iriam conseguir assimilar a informação de forma adequada? Sim ou não? E qual seria uma sugestão? Então interajam aí. Então, Laninha falou que não. Então, como seria uma alternativa para eu poder coletar esses dados? Passar, no caso, fazer com que essa informação fosse de fato proveitosa, né? Que eles conseguissem assimilar aí o conhecimento de forma adequada. Então, algumas pessoas estão dizendo não. Beleza, mas o porquê? Oi, Val, voltou. Gente, qual seria uma sugestão? Como que eu poderia fazer um trabalho com essas crianças? Então, estão dizendo aqui, seria legal levar elas para um lugar legal, ensinando, brincando. Justamente, mais dinâmico, um meio para elas entenderem. É isso mesmo, gente. Então, vocês teriam que fazer o quê? Vocês teriam que fazer algo lúdico, como a gente está falando com crianças, né? Algo lúdico ao qual elas pudessem brincar, né? E ao mesmo tempo assimilar a importância daquilo, né? Então poderia usar filmes, jogos, né? Animações, poderia trabalhar com gincana, onde você traria a orientação para eles, né? Fantoches, coisas do tipo. Configurar, Simone está falando que configurar seria melhor. Configurar o que, Simone? Esclarece melhor aí para mim, por favor. Então, com essas coisas lúdicas, poderia ser uma gincana, como eu estava falando, onde quem ganhar, né, quem fizer a parte correta iria ganhar, e quem fizer a parte de higienização das mãos, por exemplo, ou outro tipo, né, de coisa relacionada aos cuidados com a higiene, iria perder pontos, né? Então eles iriam querer ganhar, e ao mesmo tempo que eles estivessem querendo ganhar, eles iriam estar aprendendo. Então a gente precisa adequar a nossa linguagem para o público que a gente quer atingir. Por quê? Porque a mensagem que a gente vai ter que transmitir nesse caso seria a mensagem da prevenção. Então, a mensagem da prevenção ela só seria eficaz se o formato que eu utilizar for adequado para o público que eu tenho, para a audiência que eu tenho. Agora vamos pensar num outro cenário. Se no lugar de eu trabalhar agora com as crianças,
se eu trabalhar agora com os pais dessas crianças, né? Então eu quero fazer um trabalho mais amplo, eu não quero só focar nas crianças em si. Por quê? Porque os pais também vão ter relação com a questão da criança ter ou não alguma doença parasitária, né? Então, muitas vezes a criança ela vai estar refletindo o comportamento dos pais. Então, eu iria utilizar a mesma técnica, a mesma linguagem que eu utilizei para as crianças, eu iria utilizar para os pais delas. O que é que vocês acham? Eita, tá entrando um monte de egresso. Boa noite, pessoal. Aula de TCC1. Respondam aí. Eu iria usar a mesma forma que eu orientei os pais, ou as crianças, eu iria usar a mesma metodologia para os pais? Então, não. Vocês estão corretos. Por quê? Primeiro de tudo, eu tenho que colocar em mente, deixa eu só ler aqui, a não ser que fosse uma forma para os pais passarem para as crianças, mas mesmo assim, se eles vão aprender e passar para as crianças, já não é a mesma forma. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem agora para o meu público que não passou mais a ser criança de 6, 7 anos, tá? Meu público agora é criança de... não é mais criança, meu público agora são os pais dessas crianças. Só que eu posso desde ter pais que são formados na área de saúde, a pais que são formados em outras áreas, aqueles que nem terminaram o ensino médio, no fundamental, há também aqueles que são analfabetos. Então eu preciso fazer uma coleta, né, um método que eu consiga alcançar todos eles, desde o mais letrado ao menos letrado. Então, eu preciso adequar ao meu público. Então, agora, eu não quero mais trabalhar só com as crianças e os pais. Eu quero trabalhar com os diretores e professores da escola. Eu iria utilizar a mesma linguagem que eu utilizei com os pais. E aí, gente? Eu vou utilizar a mesma linguagem que eu utilizei com os pais das crianças para falar com os diretores e professores da escola. Oi, França. Boa noite, prima. Então, não. Laninha acertou mais uma vez. A linguagem que eu vou utilizar para os professores e diretor, né, e direção, vai ter que ser outra, porque ali eu sei que são pessoas formadas. Então, justamente, Caminova Augusto aqui respondeu, então são pessoas diferentes, então eu preciso ter uma linguagem adequada para aquele público. Iria usar os termos técnicos nas palavras. Não necessariamente ainda, Laninha. Eu não poderia ainda usar termos técnicos, porque eles são professores pela faixa etária, então, pedagogos, né, que estão formados na área ali da educação, mas não necessariamente na área de saúde. Então, eu teria que adequar a minha linguagem para eles, mas partindo do princípio que todos ali sabem ler, porque são professores, né, já tem um nível de instrução um pouco maior. Justamente, Jefferson, falaria de acordo com o entendimento do público-alvo. Não, Laninha está dizendo que pensou que era da área de saúde. Não, os professores ali que eu estou falando seriam os professores da escola que eu estaria coletando os dados, tá? E se agora eu vou apresentar, eu finalizei minha pesquisa e vou apresentar os meus resultados num congresso, né, num evento da área de saúde. Eu vou utilizar a mesma linguagem que eu utilizei lá com as crianças, com os pais, com a direção da escola. Então agora eu tô para o público de saúde, para profissionais de saúde. Então agora sim eu vou poder estar utilizando os termos técnicos, certo? Uma linguagem mais rebuscada,
uma linguagem mais apropriada, certo? Dentro da área da saúde, ok? Então agora sim eu vou poder estar utilizando isso aí, justamente usando os termos técnicos, usando os termos específicos para a área de saúde, ok? Alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? A ter que entender qual é o público, que é a audiência, né? Qual é a audiência da sua pesquisa, para poder ver qual é o formato correto que você vai utilizar de acordo com a sua audiência, para você conseguir transmitir a sua mensagem. Deu para entender? Posso passar? Dar continuidade? Acho que só vai dar para falar mais um slide. Então, vou dar continuidade, tá? Beleza. Então, a gente só vai falar aqui dessa parte até o Mickey, tá? Semana que vem a gente continua, mas vamos falar ainda. Não acabou a aula ainda não. Então, começar a escrever, né? Então, começar a escrever é um ponto muito importante e que vocês já têm que começar o quanto antes, né? Quanto mais vocês demorarem, pior para vocês, porque vocês vão estar tendo menos tempo para a construção do trabalho. Então, para que vocês possam fazer esse pontapé inicial, é necessário que vocês organizem as ideias de vocês. Então, construam um roteiro do que vocês vão falar em cada parte do trabalho. Então, vocês podem usar só palavras-chave, só para vocês saberem a ordem que vocês vão estar construindo os parágrafos de vocês. Fazendo isso, vocês vão conseguir ter assim uma luz gigantesca no trabalho de vocês. Exemplo, eu pergunto para vocês aqui: a gente consegue construir uma casa pelo telhado? Ou a gente precisa ter uma fundação, uma base, subir as paredes, né, para poder construir o telhado de uma casa? A gente pode atropelar etapas ao ponto de eu construir primeiro o teto para depois construir a base da minha casa? Não. Então, é isso que vocês precisam entender. No trabalho de vocês, então, pelo alicerce, então, no trabalho pela fundação, vocês precisam ter que começar por baixo. O trabalho de vocês precisam começar primeiramente na ideia, na ordem, a organização que vocês vão ter que ter para construir o trabalho, certo? Então, organize as suas ideias, façam um esqueleto do trabalho de vocês. Se a gente tirar o nosso esqueleto, igual o Scorpion lá no Ultimate de Mortal Kombat, se a gente tirar o nosso esqueleto, a gente consegue se sustentar? Se a gente tira o nosso esqueleto, a gente vai ficar sem sustentação alguma, a gente vai cair igual uma papa, né? Porque a gente não vai ter a nossa estrutura, que é o nosso esqueleto. A mesma coisa é o trabalho de vocês. Se vocês querem atropelar etapas, eu não vou fazer a contextualização, vou pular logo para o objetivo, vou fazer logo minha metodologia, você está comprometendo o andamento do trabalho de vocês. É necessário que vocês construam esse esqueleto, esse roteiro, para que assim vocês consigam organizar as ideias de vocês e não ter um comprometimento nos resultados, certo? Então, faça a lista do que quer tratar pela ordem a qual quer tratar. Comece a escrever cada sessão só depois de ter o esqueleto, gente, porque assim vocês vão conseguir organizar a ideia de vocês, e organizando as ideias fica muito mais fácil. Então, um bom trabalho, ele nunca acontece, ele é o produto de um trabalho bem organizado. Quando você não tem essa organização, você acaba comprometendo o andamento da sua pesquisa e acaba atrapalhando ali os seus,
como eu falei, os seus resultados, sua coleta, e pode ir por água abaixo o seu trabalho simplesmente porque você quis acelerar atropelando etapas e na verdade você está se prejudicando, porque quando você achava que estava adiantando, na verdade você estava se comprometendo, né, com a construção do trabalho de vocês. Então, gente, quem quiser ver uma explicação, né, adiantando aí a questão do esqueleto, eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo na aula de manhã, tá? Na live que eu fiz de manhã. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, vocês podem dar uma olhada. Mas na próxima aula com vocês, eu vou estar explicando como um exemplo, né, de como fazer na prática esse esqueleto para vocês, tá? É só coloquei, tá lá disponível, tá aqui disponível nos meus stories, só para ficar mais fácil de vocês, mesmo quem não estava na aula de manhã, poder acompanhar e já ter uma noção ali de como ir construindo, para vocês não estarem perdendo tempo, certo? Então, gente, nosso horário acabou. Agradeço por quem estava aqui assistindo, né? Nossas aulas temporariamente vão ser assim. Espero que aproveitem o máximo, né? Sempre participem, porque nossas atividades acadêmicas elas estão funcionando, né? Por motivos de saúde, de segurança a nível de saúde pública, né? Como vocês estão vendo, estamos passando por uma pandemia. É extremamente importante que a gente se resguarde, né? Principalmente resguardar pessoas, né, idosas, porque o idoso pode até estar em casa, mas se você entrou em contato com o vírus, você pode estar levando isso para algum parente seu, algum amigo, algum conhecido, vizinho, e isso pode comprometer a saúde deles. Então não é porque você não está dentro de um grupo de risco que tem uma taxa maior de mortalidade que você deve colocar a vida dos outros em risco. Então a gente, pensando nisso, né, a instituição ela se organizou para que as aulas fossem suspensas presencialmente, né, por tempo ainda a ser reavaliado, mas que vocês, cada professor vai ter a sua dinâmica de repor essas aulas, assim como eu estou fazendo aqui com as lives, os materiais vão estar sendo encaminhados para vocês. Então, Laninha, obrigada, né? Tá dizendo que foi a ótima aula. Fico feliz, né, que vocês tenham conseguido tirar dúvidas quando possível, ter acompanhado aqui. Espero também que, se por acaso ficou alguma dúvida, pode mandar uma mensagem no direct, tá? Eu só não vou responder imediatamente agora, porque eu vou entrar na aula do TCC2. Vou fazer uma live também. Se vocês quiserem acompanhar, sejam bem-vindos, tá? Poderão estar acompanhando essa live e interagindo também. Não vai ser algo específico só para o pessoal do TCC2, não, tá? É até bom que vocês já vão também tendo uma noção um pouquinho maior em relação às exigências do TCC2, que muda pouca coisa em relação ao que vocês estão adquirindo, tá? Vou falar mais sobre a questão de formatação mesmo. Então, gente, tenham todos uma boa noite. Que bom, Nira Lima, tá? Que gostou da aula, agradeço. Sempre tento buscar fazer o melhor para vocês, né? A forma com essa aula presencial que a gente não está tendo, mas a interação a gente vai continuar tendo aqui, o conhecimento eu vou estar passando para vocês. Então, mais uma vez, uma excelente noite a todos. Qualquer dúvida podem entrar em contato, certo? Tem um grupo do WhatsApp ou aqui pelo Instagram mesmo. E até semana que vem, gente. Se cuidem. Cuidado na higiene das mãos. Quem morar em prédios, cuidado com corrimãos, elevador, usem álcool em gel, quem pega ônibus, certo? Tudo isso é de extrema importância agora, para que vocês possam se cuidar e, né, com isso não propagar, não espalhar a doença, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijo.